E aí, managers, beleza? Bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez um vídeo super especial, um vídeo sobre a valorização. Vou escalar alguns jogadores aqui que devem valorizar na rodada 1 e também irei explicar o critério de valorização na rodada, como vocês valorizam, como funciona, qual o cálculo necessário para descobrir a pontuação que o jogador precisa para valorizar. Então já conto com o seu like, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Partiu, bora aqui para o site. Vou abrir aqui, ó. Já estou com o site aberto aqui, galera. E eu vou falar aqui primeiramente, o primeiro ponto que eu queria falar é do cálculo. Qual o cálculo necessário para descobrir quanto o jogador precisa para valorizar? O cálculo é esse, galera, ó. 0,45 vezes o valor do jogador. Por exemplo, o Rafael Veiga está custando 21 cartoletas. 0,45 vezes 21 dá um pouco mais de 11 pontos que ele necessitaria para valorizar. Um jogador que está custando caro e com isso faz com que ele precise de uma alta pontuação para valorizar. Vamos dar um exemplo de um jogador um pouco mais barato, galera. Por exemplo, aqui, ó, um jogador está custando 5 cartoletas. Vitor Bueno, jogador do Atlético Paranaense. Vitor Bueno precisaria, ó, 0,45 cálculo, 0,45 vezes o preço do jogador, que é 5 cartoletas, Vitor Bueno. Isso dá aqui, ó, 2,25. Então, Vitor Bueno precisaria apenas de 2,25 para começar a valorizar, ao contrário do Rafael Veiga, que precisa um pouco mais de 11 pontos. Por isso que essa é a importância de escalar jogadores baratos na primeira rodada, porque o cálculo sempre vai favorecer os jogadores mais baratos. Os jogadores mais baratos precisam de baixas pontuações, já os jogadores caros precisam pontuar muito alto para começar a valorizar. Então a dica primordial é escalar jogadores baratos que tenham potenciais de pontuarem bem. Por exemplo, aqui o Marcos Rocha. O Marcos Rocha está custando apenas 5 cartoletas, galera. Muito baratinho. E o cálculo mostra que ele precisa fazer apenas 2,25 pontos para valorizar. Então, um jogador aí que não tem nem como deixar de fora nessa primeira rodada. Então, já mostramos o cálculo, já mostramos como funciona a valorização, que vai favorecer os jogadores baratos. E agora eu vou explicar o porquê você deve valorizar seu time na primeira rodada. Galera, o Cartoleves é um jogo de 38 rodadas. A primeira delas é a rodada que terá o maior número de valorizados, a maior variação de preços. Por exemplo, esses jogadores um pouco mais baratos, de 3, 4, 5 cartoletas, devem aumentar seu patrimônio. Por exemplo, devem sofrer uma inflação e, consequentemente, aumentar o seu preço, valorizar. Já os jogadores mais caros devem desvalorizar, perderem o seu preço. Então, obviamente que se a gente for um pouco mais esperto, a gente tem que montar um time barato que, consequentemente, ele irá valorizar. Mas não basta que analisar, vou escalar os jogadores mais baratos, por exemplo, esse Mateuzinho aqui do Cuiabá, Bruno Santos, não. Não é isso. A gente tem que escalar jogadores baratos que tenham potenciais de irem bem. Por exemplo, um Fábio aqui do Grêmio enfrenta o Santos vem mal, tem um potencial de ir bem, de manter o SG. Temos o Dodô, próprio Varela, o Marcos Rocha. Então não basta apenas escalar jogadores baratos, tem que escalar jogadores baratos e analisar se esses jogadores vão bem, analisar principalmente o confronto. Por exemplo, aqui o Palmeiras tem um confronto em casa contra o Cuiabá. Palmeiras amplo favorito, o Flamengo também é favorito contra o Coritiba. Então, é 2 pontos. O preço do jogador com o potencial de confronto, potencial do jogador de pontuar bem. Não basta apenas escalar jogadores baratos sem análise nenhuma. Primeiramente, tem que escalá-los de acordo com o confronto, analisando se eles vão bem ou não.
Então, essa é a dica primordial. O cálculo que vocês sempre vão utilizar aqui, ó, 0,45 vezes o valor do jogador. Aí você vai descobrir quanto ele precisa para valorizar. E sempre a dica, jogadores baratos com potenciais de irem bem. Não escalaria esses jogadores caros de início. Gabigol, Cano, Pedro, não iria. Jogador caro que eu poderia repensar se iria escalar é o Hulk. Porque o Hulk está custando 16 cartoletas. Então ele precisa de 7,6 para começar a valorizar. É um jogador que tem um potencial muito alto de pontuar. Então esse aí eu ficaria até com o pé atrás para escalar, porque é um jogador que tem potencial. Eu pensaria bem em escalá-lo. Agora, esses jogadores aqui como Gabigol, Pedro, Cano, Luizito Soares, não iria. Nem com eles, nem com Arrascaeta e muito menos com o Veiga. Por isso que foquem nesses jogadores um pouco mais baratos, que tenham confrontos interessantes, que tenham potenciais de pontuarem bem. Que, consequentemente, vocês vão valorizar o seu time, galera. Então, a dica primordial é essa. Se for escalar defensores, escala em defensores que custam baratos e que tenham chance de manter o SG. Matheus, o que é o SG? O SG é o saldo de gols, galera. Todos os defensores, não só os zagueiros, como os laterais e goleiros, começarão com 5 pontos. E se o time deles não tomar gol, permanecerem sem tomar gol, eles no final da partida eles receberão aí essa bonificação de 5 pontos. Mas caso o time deles tomem gol, aí sim a bonificação do SG sai. Mas se o time deles manterem o SG, eles já começam aqui com os 5 pontos da bonificação. Analisando bem, o Corinthians tem uma chance de SG contra o Cruzeiro. Temos também aqui, ó, Pedro Henrique, jogador do Atlético Paranaense contra o Goiás, uma baita opção, deve manter o SG também, então um potencial muito bom de pontuar, então acredito que seja uma baita opção para a rodada. Também temos aqui, galera, ó, o Kahneman, jogador do Grêmio, outra boa opção. Então opções aqui não faltam. Espero que vocês tenham compreendido, galera. O principal objetivo desse vídeo é mostrar que vocês têm que escalar jogadores baratos e focar nos jogadores baratos que têm um potencial de pontuarem bem. Não basta apenas escalarem jogadores baratos. Tenham que analisar a rodada e também ver se o jogador tem um potencial de bem. E como eu falei, o campeonato é longo. Então você focando na valorização nessas 3 primeiras rodadas, na quarta, quinta, com certeza você vai sair à frente dos seus adversários. Porque você vai ter mais cartoletas que ele. Aí você, consequentemente, vai conseguir montar um time melhor. Com Gabigol, com Hulk, com Rafael Veiga, com esses jogadores mais caros. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E obrigado por terem acompanhado até aqui. Partiu, falou e...